Dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Daniel, capítulo 3, verso 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Louvado seja Deus! Estamos estudando o livro do profeta Daniel. O tema dessa semana, da fornalha ao palácio. Hoje, terça-feira, a prova de fogo. Bem querido, bem querida, esse é realmente um maravilhoso estudo, o estudo da profecia de Daniel. E aqui está o nosso guia de estudo. E hoje estaremos com uma outra discussão muito importante. Quando Nabucodonosor fez a proclamação da grande adoração que as pessoas teriam que fazer diante da música, diante de todo o preparo que o rei mandou justamente para a adoração daquela imagem, haviam, na realidade, homens que eram tipo fiscais do rei, que estavam ali observando quem não iria se prostrar, quem não iria adorar, quem não iria estar ali para fazer a vontade do rei. Na realidade, esses homens eram pessoas que viviam para fazer isso, eles eram pagos para isso, mas eles também tinham um pouquinho de inveja daqueles jovens judeus. E em meio a tantas pessoas que se prostraram na província de Dura e que adoraram, 3 jovens não fizeram isso. E é interessante, meu querido, interessante, minha querida, quando a gente reflete que na província de Dura deveriam ter muito mais pessoas judeus do que aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. E aí é que está a questão da verdadeira escolha e da verdadeira religiosidade. Precisamos entender que devemos ser cristãos em tempo de bonança, em tempo de bênção, mas também devemos ser cristãos em tempos de dificuldades, em tempos de apertos. E às vezes, querido, às vezes, querida, nós queremos ser cristãos quando a coisa está boa, quando as coisas estão favoráveis para o nosso lado. Mas quando as coisas se apertam, então nós desestimulamos. E agora aqueles jovens estavam passando, de fato, por uma outra prova. Eles já haviam passado por uma prova de questões, eles já haviam passado por uma prova da Universidade de Babilônia, mas agora eles deveriam passar por uma prova de vida, eles deveriam passar por uma espécie de prova de estilo de vida. E aí nós temos a questão que foi levada ao rei Nabucodonosor. Qual era a questão? Os jovens, como todas as pessoas que estavam ali, todos os povos que representavam ali na província de Dura, tinham que simplesmente, quando ouvissem o som dos instrumentos, se prostrarem e adorarem a imagem. Entretanto, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, de fato, foi que os jovens se mantiveram de pé. Os jovens se mantiveram de pé diante de tudo aquilo que estava preparado pelo sistema para levar o povo à adoração. E aquilo foi demais para aqueles que fiscalizavam o sistema de Nabucodonosor, o sistema de Babilônia. Aquilo foi demais a tal ponto que eles foram fazer queixa, disse: olha, o senhor deu uma ordem, o senhor é o rei, o senhor é um grande potentado, o senhor é uma espécie de semideus, o senhor deu uma ordem, e agora existem 3 jovens, inclusive jovens que o senhor deu oportunidade, jovens que trabalham no palácio, jovens que deveriam ser leais ao rei, que agora resolveram não adorar a estátua que o senhor fez. Nabucodonosor ouviu aquilo com bastante perplexidade e então resolveu descobrir quem eram esses jovens. E quando ele soube que eram os 3 jovens, ele sabia que aqueles jovens eram homens fiéis, homens que já haviam demonstrado que estavam ao lado, comprometido com a administração de Babilônia. Ele se assustou. Ele resolveu dar uma segunda oportunidade. E mandou chamar os jovens e fez uma ameaça: olha, vocês agora vão ter uma segunda oportunidade, porque eu sou um rei benéfico, eu quero bem a vocês.
Então vocês vão ter essa segunda oportunidade para adorar a minha imagem. Agora, se vocês não adorarem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. Eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês. Bem querido, bem querida, aí então chegou a vez dos jovens. Chegou a vez dos jovens, e a vez do jovem vem com o verso que é chamado de verso para memorizar dessa semana. E no verso eles dizem assim: olha, Nabucodonosor, quanto a isso nós não vamos discutir nada. Se o Senhor quer jogar a gente na fornalha de fogo, o Senhor joga. Agora nós não vamos adorar a sua imagem. Nós vamos nos submeter ao sistema nesse aspecto. Nós obedecemos às leis dos homens quando elas não se chocam com as leis de Deus. Mas ela se chocou agora. E agora nós preferimos ser jogados na fornalha de fogo. Agora, se Deus vai nos livrar ou não, isso aí é com Deus, mas nós vamos ser fiéis a Ele. Bem querido, bem querida, essa foi a decisão dos jovens. E Nabucodonosor ficou apavorado com isso. E Nabucodonosor realmente pagou para ver. E amanhã nós vamos ver o que acontece. Mas os jovens tomaram uma decisão que é a minha decisão e a sua. Precisamos estar do lado de Deus quando as leis do sistema, quando as leis governamentais estão desfavoráveis a ela. E aí precisa ser uma decisão corajosa, porque precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Que Deus te abençoe.